Olá, pessoal. Meu nome é Andréa Oliveira Batista, eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga. Faço parte também de um grupo de pesquisas na Universidade de Marília, na Unesp, sob a liderança da professora doutora Simone Capellini. Nosso laboratório, que é o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, o LIDA, ele tem o objetivo de fomentar, de pesquisar procedimentos que são avaliativos e interventivos com os desvios de aprendizagem. Em nossos consultórios, cada vez mais temos a demanda de crianças, de escolares, que apresentam dificuldades em seus estudos. Muitas vezes não sabemos se as causas são de uma dificuldade na escola, de uma dificuldade escolar ou de um real transtorno de aprendizagem. Nesse sentido, nós precisamos então estar cada vez mais atualizados enquanto profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação, para que possamos melhor atender as nossas crianças. Nesse sentido, nós falaremos então sobre a importância de se escrever corretamente. Embora muitas metodologias de ensino acabem deixando o ensino da ortografia em detrimento de um ensino mais globalizado, de uma linguagem escrita contextualizada, no momento em que esse escolar se torna um adulto, ele vai precisar da sua escrita numa fase ortográfica, porque isso faz um diferencial num profissional. Então, falaremos um pouco do que devemos considerar, que aspectos precisamos considerar no momento de ensinar a ortografia ou de remediar a desortografia. Por que e para que devemos ensinar a ortografia? Muitas vezes, em nosso consultório ou dentro das salas de aula, as crianças acreditam que elas devem escrever corretamente porque a mãe quer, porque vale nota, porque senão a professora vai corrigi-la. E, na realidade, o ideal é que antes de iniciarmos o ensino da ortografia para os nossos escolares, o ideal é que nós possamos primeiro conscientizá-los da sua importância. Não é escrever corretamente porque vale nota, ou porque a mãe vai ver, ou porque o pai vai brigar se estiver errado. A ortografia, ela é necessária para que o leitor que lê o que nós escrevemos consiga compreender a nossa informação. Então, se eu tenho que escrever a palavra secretária e não coloco o acento agudo na vogal A, a pessoa que vai ler, ela pode ler secretaria. E isso modifica a informação que quer ser passada. Portanto, a ortografia, escrever corretamente, significa esta relação estreita entre o escritor e o leitor. Essa é uma necessidade e esta é a real importância da ortografia. Então, escrever corretamente para nos comunicarmos através da escrita de forma eficiente. Para isso, nós profissionais da área da saúde, os fonoaudiólogos, os psicólogos e os da área da educação, os pedagogos e os psicopedagogos, precisamos estar atentos a alguns mitos que existem em torno da aprendizagem da escrita. Por exemplo, sempre que pensamos sobre a relação da escrita e da leitura e como a fala, a comunicação oral se relaciona com estas duas aprendizagens, muitas coisas passam
por nossas cabeças. Uma delas é, bom, a criança que fala errado certamente escreverá errado. Ou a escrita é a representação da fala. Ou ainda, podemos pensar que, como as letras do alfabeto representam a fala, significa que se nós tivermos uma boa comunicação oral, então teremos uma boa comunicação escrita. Estas meia-verdades são recorrentes em nosso meio. E até mesmo os leigos acreditam e veem dessa forma essa relação intrínseca que nós temos entre a comunicação oral e a comunicação escrita. No entanto, é bastante temeroso, perigoso, na verdade, nós enquanto profissionais que trabalhamos com os transtornos da aprendizagem, com os transtornos da leitura, com os transtornos da escrita, fortalecermos essas crenças. Por quê? Porque a crença de que a base de uma boa comunicação escrita é a comunicação oral, ela não se sustenta quando falamos em ortografia. A base, quando falamos em ortografia, é o conhecimento do funcionamento da nossa escrita. A criança, nosso escolar, a criança pequena que está iniciando a sua aprendizagem mais formal do código escrito, seja no primeiro ano do ensino fundamental ou no segundo ano do ensino fundamental, ela já traz como base para a sua aprendizagem a referência da comunicação oral que ela tem. E isso a garante, isso faz com que ela alcance de forma bastante natural, muitas vezes, a fase alfabética da nossa escrita. Então, nós temos algumas fases. E a fase alfabética é justamente quando nós escrevemos exatamente como falamos e lemos exatamente como está escrito. Então, para ficar ilustrado, se a criança vai escrever a palavra exame e essa criança, obviamente, por estar nos seus primeiros anos de alfabetização, ainda não lida com o uso das regras ortográficas, com o uso das convenções da ortografia, estando na fase alfabética, ela vai escrever a palavra exame com a sequência de letras E, Z, A, M, I, porque é como ela fala essa palavra. E se essa criança, se esse escolar fosse ler esta palavra, ele leria E, X, Me, porque ele vai fazer a conversão direta entre a letra e o som que essa letra representa. Com isso, acreditarmos nesta relação direta da comunicação oral e a comunicação escrita pode fazer com que nós acreditemos que os nossos alunos vão passar da fase alfabética para a fase ortográfica sem a necessidade de um ensino explícito. Isso não é uma verdade. Para alcançarmos a fase ortográfica, necessitamos do ensino explícito, sistemático, acerca do uso das convenções ortográficas. O nosso alfabeto, ele não é totalmente regular. Muito pelo contrário, há muito mais irregularidades nos sons que as letras fazem do que a sua própria regularidade. Então, nós não podemos acreditar que a base para um bom ensino ortográfico ou uma remediação da desortografia seja um bom falar, uma boa comunicação oral.
mas sim devemos ter bastante consciência de que esta base é o conhecimento que nós profissionais devemos ter acerca do funcionamento do sistema de escrita. O funcionamento do nosso sistema de escrita requer habilidades profissionais para entendermos como as nossas palavras faladas vão se converter em palavras escritas. Esta conversão entre fonemas e grafemas não é fácil, não é espontânea e requer o conhecimento exato do profissional para poder passar de forma explícita e eficaz para o escolar. Então, para finalizarmos este módulo, ficamos com a seguinte afirmação: a aprendizagem da escrita ortográfica não pressupõe como base a relação entre a fala, a escrita e a leitura, mas pressupõe o conhecimento do funcionamento da nossa escrita. No próximo módulo, então, falaremos acerca dos princípios cognitivo-linguísticos e dos princípios norteadores de um bom ensino e de uma boa intervenção.